Olá pessoal, boa tarde. Mais uma ação e reação nesta segunda-feira, dia 9 de abril de 2018. Segunda-feira de calor aqui na Baixada Santista. Calor, dia bonito, né? Um fim de semana bonito, uma segunda-feira bonita também. Hoje, dia da biblioteca, dia do astronauta e aniversário de Cubatão. Hoje estamos aqui sendo transmitidos pelo canal 11 da NET, pela Baixada Santista, canal 8 Vivo Fibra e também, se você preferir, pelo www.tvcomsantos.com. Agora, 1h15, com reprise às 11 horas e à 1 hora da manhã. Também você pode participar hoje com o Dr. Clemente, aqui já em nossos estúdios, né? Você pode participar do programa, né? Mandando o seu WhatsApp para o 13997115545. Ou também, se você preferir ligar, para o 13 21 38 4677. Mande sua pergunta, sugestão, crítica ou até mesmo elogio para o programa. Hoje, do dia da biblioteca, dia do astronauta e dia do aniversário de Cubatão, né? Hoje, prazer aqui, Clemente, nessa segunda-feira de calor aqui na Baixada Santista. Prazer estar aqui, Filete, com você, Cassione, que está chegando aqui e tal. E agradecer a você, telespectador, sempre pela sua audiência, falando sempre dos problemas regionais em especial, mas também de problemas estaduais ou nacionais. O Corinthians se sagrou campeão, né, Clemente? Ontem, né? Um jogo disputadíssimo, uma confusão lá que ficou 7 minutos parado, se foi pênalti, se não foi, tal. Mas o Corinthians na final, com uma grande exibição do goleiro Cássio ontem, que saiu 2 bolas do gol, que cresceu na hora do pênalti, o Corinthians derrotou o Palmeiras, né? Com a lentidão do Lucas Lima, aquela falta de garra do Lucas Lima, e o Palmeiras, que o treinador olhou para o banco e pôs um volante, tendo guerra, tendo gente para trás. O Palmeiras, que na minha opinião se acovardou, teve poucos ataques, e o Corinthians leva mais um campeonato. Nesses 10 anos que tivemos Corinthians, Santos e Ituano como campeões do Campeonato Paulista, que quando você ganha é paulista, mas para o presidente do Palmeiras, que não ganhou, é um paulistinha. Na verdade o Corinthians agora vai para 29 títulos, né? Santos tem 22, Palmeiras 22. Eu vi até o comentário do Cassione no programa a respeito da penalidade lá, né? Armando Gomes e tal, que eu acho muito interessante. Mas eu acho o seguinte, o Corinthians, em geral, ele cresce na final, né? Impressionante. Você pode ver que toda final, o Corinthians, mesmo não estando lá com um time de alto nível, é um time bom, mas não é um time de alto nível, ele costuma crescer. E eu tinha quase que certeza que daria Corinthians no pênalti, porque o Cássio está numa fase muito boa, ele é muito alto, então bolinha, como jogaram lá, ele pega mesmo e... Mas já isso também estava numa fase boa, né? Não, está numa fase boa. Mas eu acho que o Corinthians foi mais guerreiro na final, embora o Palmeiras, se você pegar na média, o Palmeiras foi mais time, né? Foi o melhor time do campeonato, o Palmeiras foi o melhor time do campeonato. Eu acho. Sim, mas perdeu do Santos com o time de molecada no Allianz, né? Também pelo investimento que o Palmeiras fez, talvez pelo investimento que eles fizeram, perder do Santos de 2-1 e para os pênaltis com o time como o Santos, que não tem investimento quase nenhum, né? Com 7, 8 jogadores da base, molecada de 16, 17 anos aí, né? Então, eu acho até que o Santos merecia ganhar do Palmeiras. O Santos teve muito mais chance do que o Palmeiras, tanto no primeiro jogo como no segundo jogo. Quer dizer, perdeu por não fazer gol de jogadas que na prática resultaria em gol. Então, eu acho que, de qualquer forma, eu acho que o Corinthians mereceu, porque foi mais guerreiro na final. Mas o Cassione... Cassione vai explicar. Vai explicar. Boa tarde, Cassione, tudo bem? Boa tarde, Filete. Boa tarde, Clemente. Foi pênalti ou não foi, Cassione? Caríssimos telespectadores, um abraço. Você falou no Armando Gomes ontem, foi pênalti ou não foi, Cassione? Não, que não foi pênalti. Qualquer pessoa que tiver visão, que não for deficiente visual, vendo as imagens da televisão, não tem dúvida nenhuma que não foi pênalti. O jogador do Corinthians, em linha reta, toca o pé na bola, visivelmente, e a bola se dirige para a linha de fundo, aumentando até a velocidade exatamente por esse toque, e o Dudu tenta entrar para a direita em direção ao gol, depois que a bola já estava indo pelo caminho da linha de fundo. Então o contato entre os dois acabou acontecendo porque o Dudu fechou
como a gente fala no trânsito, deu uma fechada no jogador do Corinthians, depois que o jogador do Corinthians tinha tocado a bola pela linha de fundo. Mas o árbitro foi apitado? Pênalti indiscutível. O árbitro hoje deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes, também deu uma na SPTV, se não me engano, mas deu na Rádio Bandeirantes, essa eu ouvi. E ele explicou que ele, na hora, achou que era pênalti, que depois o quarto árbitro disse a ele que primeiro a bola tinha sido tocada e não o corpo do jogador, e que ele, então, não deu o pênalti. Ele admite que erraram no tempo que levaram para decidir pela anulação da decisão do pênalti. Mas ele disse, eu estou feliz pelo menos porque sei que nós fizemos a coisa certa. É verdade. E é isso que importa, o resultado correto. O que a gente lamenta é o destempero do presidente do Palmeiras, depois do jogo, não apenas desrespeitando a todos os competidores do Campeonato Paulista, quando disse que o Campeonato Paulista é um paulistinha. Paulistinha até antes do pênalti e da derrota, porque até aquele momento o Palmeiras ia se sagrar campeão do Paulistão. A partir do momento em que ele não sabe perder, ele acaba dizendo que houve o campeonato foi um paulistinha. Isso é um desrespeito a todos, não receberam as medalhas, e eu acho que esse tipo de dirigente não tem preparo para ser dirigente de um clube de futebol, porque o clube de futebol, por trás dele, tem massa humana. E uma massa humana que a gente sabe que se desequilibra muitas vezes indo a tragédias e a extremos. Então, quem tem que ter a cabeça no lugar, se alguém tem que ter a cabeça no lugar, tem que ser o dirigente do clube. No momento em que o jogador não tem a cabeça no lugar, porque nós já estamos cansados de ver que todos os jogos de futebol tem sempre os clubes que participam das partidas, tem sempre os mesmos protagonistas, os mesmos personagens que criam encrenca dentro do campo. Se você pegar o Santos, é o Gabigol, e em segundo lugar é o David Braz, pessoas que estão sempre reclamando, sempre empeitando o juiz, levando cartão e assim por diante. E o Dudu... No Palmeiras, o Dudu e o Felipe Melo... Que não jogou ontem, Felipe Que Melo. não jogou ontem exatamente, porque na partida anterior foi protagonista de um espetáculo também lamentável. São sempre os mesmos. É mesmo? No Corinthians é o Guerreiro, é o Guerreiro, né? Eu sempre troco. O Romero. É o Romero, que não apenas não se comporta bem fisicamente em alguns momentos no campo, como também diz o que não tem que dizer. Porque o jogador de futebol tem que aprender o seguinte: faça dentro do campo o que ele deveria saber fazer, que é jogar futebol. Porque muitos estão ali e não sabem. Muitos sabem. Agora, falação não é para jogador de futebol, até porque, como regra, 90% deles dão a entrevista dizendo sempre assim, não, eles começam sempre com um não. O não é negativa, é negação. Então, fulano, você se machucou? Ele se machucou. Não, sempre começa com não. E depois fala, não, a partida foi difícil, nós merecíamos a melhor sorte. Agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Todos dizem a mesma coisa. Eu, se sou repórter, eu digo, além de levantar a cabeça e pensar no próximo jogo, o que é que você tem a dizer? Porque irrita. Todos são iguais. Perde-se muito tempo ouvindo quem não tem nada a dizer. Um ou outro jogador se salva e diz alguma coisa que fuja a esse script decorado, não é? Portanto, eu digo o seguinte, o Corinthians ontem mereceu ganhar, e eu estou longe de ser corintiano, palmeirense e são paulino. Eu não sou nenhum dos três, todo mundo sabe que eu torço para o Santos. Mas como o Santos não estava em jogo, o
Corinthians mereceu vencer, porque o Palmeiras não teve a competência, com 70% de posse de bola, de fazer um gol. Não teve essa competência. Futebol não é você ficar trocando passes e ter a bola em seu poder durante 70% do jogo. Futebol é colocar a bola lá dentro. Veja o Santos, por exemplo, contra o Estudiantes na semana, pela Libertadores. O Santos podia ter perdido o jogo de 4, se não fosse o Vanderlei, e fez 1. E o Estudiantes não teve competência de fazer. Além de não ter competência, o Vanderlei é o maior goleiro do Brasil, disparadamente. Só o Tite é que não é que não vê, finge não ver isso, que o Tite é um teimoso, tem um parafuso solto, que ele leva alguns jogadores que a gente não sabe até agora porque que ele leva. Tomara que esses jogadores que ele leva por teimosia sejam fracassados no Campeonato Mundial e o Brasil volte perdendo o campeonato, ou para a França, ou para a Espanha, ou para a Alemanha, ou para a Bélgica. Porque é o que vai dar. Nós temos a presunção de sermos os melhores do mundo, não somos mais. A última Copa já mostrou isso e a próxima vai mostrar também. Não é que eu torça contra, mas eu sou contra as coisas que fazem a gente não torcer a favor. Bom, o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após um dia, né, se entregou, tumulto, né, Clemente, na saída dos metalúrgicos, né? O Lula fez vários discursos aí inflamados, falou um monte de coisa, que ele vai embora, mas deixou um monte de Lula por aí, né? E a gente vê que é triste, né? Um país que tem um presidente que tinha tudo para ser um líder nato, né? Para ficar para a história, sendo aí, vai para a prisão, condenado, né? Por 12 anos, lógico que não vai ficar os 12 anos, que vai ter bom comportamento, mas tem outros processos para entrar também, né? E o Lula aí que saiu de lá depois de um dia, desobedeceu um pouco, uns dizem que não, tal. Foi preso e está o segundo dia que passa, né, na segunda noite, né, sábado para domingo e domingo para segunda-feira, né. Vai entrar com um monte de recurso ainda que tem direito. Enfim, é uma situação que ninguém pode ficar contente com a situação. Fica contente até com a justiça, mas fica descontente com a história do país, né. Eu acho que o Lula realmente foi infeliz em não acatar a prisão no tempo indicado. Não estou dizendo se a prisão tinha que ser feita ou não, se o tempo está correto ou não. Mas uma vez que a justiça estabeleceu, eu acho que a gente realmente não pode questionar. Pode questionar os poderes, pode questionar o Supremo, mas não pode questionar uma ordem judicial. Eu acho que isso aí já começa tudo errado. E, na verdade, isso foi proposital, né? Eu cheguei até a ler depois que, se ele não se entregasse no dia seguinte, a polícia já tinha feito um esquema para invadir ali os sindicatos metalúrgicos para prendê-lo, realmente aí teria que ser à força. Parece que isso estava acertado. Agora, eu acho que realmente o discurso também foi muito raivoso, né, de certa forma incitando a violência, vamos dizer, a invasão de terras, como ele deixou claro para o Guilherme Boulos. Queimar pneu em estrada. Enfim, um discurso muito agressivo. Eu acho que não é uma coisa legal para ele. Embora eu também acho o seguinte, ele tem 8 processos, né? Eu acho que ele escapa de 1, eu acho que dos outros 7 ele não deve escapar. E quanto à saída dele, pois o Cassione pode falar isso melhor, existe muita dúvida aí no cenário, mas existe uns comentários jurídicos de que ele poderia, eventualmente, quando o Toffoli tomasse posse como presidente supremo, lhe ser concedido uma liminar favorável, né? Porque eu acredito que a decisão do Supremo não deva mudar. Diz que vai na quarta-feira ter uma nova votação. No fundo, acaba culminando como foi no primeiro, mas eu acho que vai continuar 6-5, enquanto for decisão de plenário. Mas o Cassiano pode comentar isso melhor. Cassiano, a questão do Lula aí? Eu queria comentar alguns aspectos de tudo que aconteceu. Primeiro, que o responsável
que foi cúmplice do Lula nesses fatos que aconteceram no fim de semana, chama-se Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro, quando quis ouvir o Lula, mandou o Lula, por condução coercitiva, ir para prestar depoimento em Curitiba. E foi tudo feito sem que ninguém soubesse. Quando o Sérgio Moro diz, em seu despacho, eu faculto, eu permito que o réu Luiz Inácio Lula da Silva se apresente, compareça para ser preso em Curitiba, ele não deu prazo a não ser até às 17 horas no dia seguinte. Então, ele facilitou as coisas, dizendo o seguinte, olha, eu estou mandando prender, mas tem liberdade de se apresentar até o dia seguinte às 17 horas. No momento em que o Sérgio Moro faculta o réu que se apresente, no momento em que até às 17 horas ele não se apresentou, não tem problema nenhum. Quem deu a ele o direito de ficar onde quisesse até às 17 horas foi ele, Moro. Porque o Moro podia dizer o seguinte, eu decreto a prisão e amanhã, às tantas horas, a Polícia Federal vai, num lugar determinado, buscar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Seus advogados vão levá-lo a tal lugar e pegarão as tais horas. Não, ele tem até amanhã às 5 para vir. Então ele deu a liberdade para o Lula estar onde quisesse. E o Lula escolheu estar, porque o Lula não é idiota, escolheu estar dentro do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Por quê? Porque ele sabia que na hora em que ele fosse para lá, uma multidão iria cercar, como cercou o sindicato. E a partir disso, criou-se um problema. A Polícia Federal desistiu, depois das 17 horas, de ir buscá-lo na marra, porque como ele não compareceu até as 17, a Polícia Federal podia entrar. Mas a Polícia Federal teve o bom senso de dizer o seguinte, nós não temos condição de atravessar aquela massa humana para ir buscar o presidente da República, ex-presidente da República, que está lá dentro do sindicato. E aí começou uma negociação, e uma negociação com autorização do Moro, Federal, advogados do Lula. Portanto, tudo estava sendo feito de acordo com a concordância do Lula, do Moro. Por quê? Porque o próprio Moro disse para o Federal, realmente, vocês entrarem ali pode acontecer uma tragédia. A partir do momento em que ficou claro na negociação que ele teria que se apresentar naquele dia e os advogados disseram que ele iria se apresentar, o Lula tentou sair. Isso foi visível pelas imagens. E quando ele tentou sair, o pessoal que está do lado de fora e que não tem nenhuma obrigação de cumprir a ordem do Moro, que o réu é o Lula, não é o pessoal que está do lado de fora. Então aquela multidão que está ali disse, não vai sair. O Lula querendo sair e a multidão não deixando ele sair. Até que num determinado momento ele saiu até a pé e até correndo um risco, porque naquela hora ali podia ter acontecido alguma coisa pior. E no fim se apresentou. Tanto que o Moro nem decretou a prisão preventiva dele, que poderia decretar, se o Moro entendesse que o Lula estava se negando, mas o Moro compreendeu que não era isso que estava acontecendo. Então, o que acabou acontecendo foi culpa exclusiva do Moro, que deu esta colher de chá para o Lula não ser preso, como todos os outros, imediatamente, mas sim no dia seguinte que ele se apresentasse espontaneamente. Então, o Moro tinha que prever
que a esta altura, uma antecipação da ordem de prisão dada ia gerar uma mobilização. Então, a imprudência foi do Moro e depois a ação foi da massa que estava ali. Esse é o primeiro aspecto que eu queria colocar. Já está preso, ponto final. O segundo aspecto que eu queria comentar, que me parece importante, é que os jornalistas, de uma maneira geral, da grande imprensa brasileira, eles perderam a noção de que cabe ao jornalista, e principalmente aos repórteres. A palavra repórter significa aquele que reporta o fato. Há uma expressão latina que diz visum et repertum. De repertum vem repórter. O que eu vejo, eu conto. O que eu sei, eu conto. A função do jornalista é reportar os fatos. Então ele tem que dizer: o Lula foi condenado a tantos anos de prisão, condenado pelo crime de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. É isso que o repórter tem que contar. Que como o repórter, ele não é e não pode ser opinativo, nós podemos ser aqui opinativos. Nós não estamos aqui prestando uma informação. Nós estamos aqui emitindo nossa opinião. Comentando em cima de fatos. Comentando em cima de fatos. O repórter não pode comentar em cima de fatos. O repórter tem que contar o que ele sabe, ou da fonte, ou do que ele viu, ou da fonte de informação, ou do que ele viu, ou quando ele ouviu dizer, ele tem que dizer: eu ouvi dizer, mas não tenho como comprovar. Em que se transformou hoje o jornalismo no Brasil? Como regra tem acontecido isso. E eu sou jornalista também. E as minhas duas profissões, advogado e jornalista, têm que ter base, primeiro, na ética. Basicamente, não é possível você ter um advogado sem ética e não é possível você ter um jornalista sem ética. Não quer dizer que você não possa ter sua opinião. Eu posso torcer para o Santos, mas eu disse aqui hoje, o Corinthians mereceu vencer o campeonato. E tenho que dizer, o meu time está jogando mal. Agora, isso é uma opinião minha. O que acontece? Você pega hoje canais de televisão, por exemplo, a Globo News. Eu vou dar os nomes, porque quem tem TV a cabo deve ter assistido, evidentemente. Você pega Gerson Camarote, você pega Valdo Cruz, você pega a Cristiana Lobo, você pega a Natuza Neri, você pega a Sadi, que eu esqueci o primeiro nome dela, você pega a Eliane Cantanhede, você pega o Merval Pereira, que é membro da Academia Brasileira de Letras, grande literato da história do Brasil, superou Machado de Assis. Você pega esses camaradas, eles passaram e passam o tempo inteiro opinando, afirmando a opinião deles como se fosse a informação. Na medida em que você faz isso, você pega os jornalistas todos, que ao invés de informarem, estão formando a opinião pública. Depois eles se queixam que os manifestantes se voltam contra os jornalistas. Claro que há muitos jornalistas que são decentes, que são éticos, que informam, que não opinam e que são, como regra, os que vão lá onde está a fogueira pegando fogo, ardendo. Aí ele não entende porque apanha muitas vezes, mas é porque... Apanha porque você tem vontade de bater naquele que está opinando há 15, 20 dias, de uma forma a dar uma única versão sobre os fatos, seja sobre que assunto for. Seja sobre o que assunto for. O jornalismo hoje está opinativo. Eu me lembro uma vez
que o repórter me entrevistou e eu dei uma explicação e o repórter colocou assim, em vez de dizer, Vicente Cassione disse, aspas, isso, o repórter disse assim, Vicente Cassione tentou explicar o que aconteceu. Quem é ele para dizer que eu tentei explicar? Eu expliquei. Se ele não se convenceu com a minha explicação, não interessa. Ele não tem que dizer que eu tentei explicar. Eu expliquei. Ele tem que dizer, Vicente Cassione deu a seguinte explicação. Na hora que ele põe tentou explicar, é o subjetivismo dele. Ele está julgando você. É o juízo interior dele. Então, hoje nós estamos vivendo um momento difícil com a mídia brasileira, porque a mídia brasileira é opinativa demais e informativa de menos. É esse o problema que eu vejo que acaba gerando coisas. Depois eles dizem, a liberdade de expressão, estão batendo no jornalista. Claro que não pode bater no jornalista, lógico. Principalmente o jornalista que está ali na rua, que não é o que opina. Mas a liberdade de expressão tem que ter limites. Você não pode ter liberdade de expressão opinando o tempo todo. É a mesma coisa que você botar 15 corintianos para informarem a respeito do Campeonato Paulista. Dificilmente você vai ter uma versão favorável ao Santos. Não é? Claro. É evidente. Então, o esforço que a gente tem que fazer, como a gente faz aqui. Quando a gente tem que falar está certo, está certo. Quando a gente tem que falar está errado, está errado. Mesmo que a gente esteja errado, a gente procura falar aquilo que a gente acha certo. Mas eu estou opinando. O que eu estou dizendo aqui é opinião, não é informação. Se alguém me pergunta, e o processo do Lula? Eu não conheço. Eu não li. Eu não sei o que consta dele. Por quê? Porque os jornalistas tinham que mostrar para a opinião pública, pegar uma cópia do processo e deixar esse processo à disposição do exame de todas as pessoas que quiserem, das que entendem, das que não entendem, para examinar. Sabe por quê? Porque aí a prova que tem contra o Lula ficaria visível e ninguém discutiria. Não adianta ficar lá no processo e todo mundo opinar sobre um processo que não viu. Claro que deve ter prova, é evidente. Senão ele não seria condenado pelo Moro, não seria condenado pelos tribunais, não seria condenado. Tá certo, não? Mas então, tem que mostrar a prova para o jornalista poder informar direito. E não o jornalista que não viu nada, não viu o processo, não sabe nada, ficar dando opiniões. É esse o problema que estraga e faz a cabeça da opinião pública, que muitas vezes acredita em coisas que não existem. Neste caso, eu acho que a mídia tem que rever a sua posição. Nós temos o dever de explicar o que aconteceu. Por exemplo, hoje, vocês devem ter visto a notícia. Está todo mundo se embaralhando. Por quê? Porque o STJ anulou uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Que fez o Tribunal de Justiça de São Paulo? Anulou os júris que condenaram os PMs do Carandiru. Então, os PMs foram condenados no júri, o Tribunal de São Paulo anulou a condenação e absolveu os PMs. O que fez hoje o STJ? Anulou a decisão do tribunal, dizendo, decida de novo. Por que aconteceu isso? Ninguém informou. Aconteceu isso porque o Ministério Público, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou os júris que tinham condenado os PMs, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a decisão, decidiu, sem esperar os embargos que o Ministério Público tinha o direito de interpor. Que não é só a defesa que também tem o direito de pôr embargos. O Ministério Público também tinha. E nesse caso o Ministério Público se queixou e o STJ deu razão. Os senhores tinham direito, sim,
de que os embargos primeiro fossem decididos, para depois valer a decisão do Tribunal de Justiça. E eu estou aqui dando exatamente a informação. Eu não estou aqui opinando sobre a sorte dos PMs. Eu estou dizendo o que aconteceu. Júri condenou, Tribunal de Justiça decidiu anular os júris, STJ anulou a decisão do Tribunal de Justiça. E veja, foi a terceira instância que mudou a sorte da segunda instância. Agora vai ouvir de novo, vai ouvir a promotoria e depois ouvir a segunda instância de novo. Claro, mas o que eu quero mostrar é que a segunda instância não prevaleceu nesse caso, porque a terceira instância anulou a decisão de segunda instância. Está vendo como tem 3 instâncias? De qualquer forma, na verdade, eles devem manter a mesma decisão. Muito provavelmente vão manter a mesma decisão. Manterão. Né? Manterão. Aí é que está. Manterão, você tem toda a razão, inteligente, de bom senso, eles manterão. Só que eles não respeitaram o prazo dos embargos. No Brasil tem muito recurso, né? E você, tantos recursos que... Mas se o tribunal não sabe respeitar que tem recurso, quem é que vai saber? Mas o que o Cassiano está falando é que assim, ele está falando no jornalismo, ele está comunicando. Comunicando Ele não está falando, olha, a segunda errou, o terceiro errou. Ele comunicou que o terceiro não aceitou porque tinha os embargos, volta tudo, Ministério Público se manifesta, juiz se manifesta, deve manter. Mas Perfeito, de repente algum promotor pode falar assim, não, convencer o juiz que por alguma coisa eles estavam errados. E pode haver, mas assim, agora o Cassiano não está falando, ele errou ou não errou, ele não está fazendo juízo. E ele acha que os jornalistas hoje fazem juízo, isso é ruim, sem conhecer os autos e sem conhecer os fatos. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br.
melhor programação. RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104 4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos no segundo bloco do programa de hoje, segunda-feira, dia 9 de abril de 2018, hoje com o professor Cassione e o professor Clemente, né? Calor em Santos, hoje de parabéns para Cubatão, aniversariante do dia também do astronauta e dia da biblioteca. Clemente, muitas perguntas aqui, né? Temos a pergunta aqui da nossa amiga Jacerema. Boa tarde, o Corinthians foi campeão, cresce na final, tive medo da torcida, o Cássio venceu, parabéns ao Corinthians. Ela que é palmeirense. Curiosidade, por que o Cássio não está na seleção? Está na seleção, o terceiro goleiro, pô. Né? Hoje é o dia de aula dos 3 mestres, eu adoro. Dia do quê? Dos 2 mestres. Como 2 mestres? Você e eu. Dois mestres. Obrigado, né? Obrigado. Sou justa, tal. O que o Clemente acha da prisão do Lula? Jacerema. Olha, eu acho que tem 2 lados para analisar aí, né? E isso aí a gente pôde ver no Supremo, onde as pessoas realmente acham que alguns ministros realmente são partidários do Lula, né? E a gente pode falar abertamente, como o Lewandowski, o Toffoli e o Marco Aurélio Mello. Agora, o Celso de Mello, na sua análise, eu assisti a análise completa, eu não acho que ele foi um torcedor de A ou B. Ele deu uma aula brilhante, né, do direito. Porque, na verdade, eu acho que existe uma confusão, e aí eu vou falar minha opinião, mas existe uma confusão entre o que a sociedade quer, a sociedade entende, e a realidade da análise da Constituição ou do Código de Processo Penal, que era o caso, né? Artigo, se não me engano, 183. Os dois. Os dois, né? Então, é o seguinte, o Celso de Mello realmente deu uma aula. Ou seja, se a gente imaginar que o Supremo está ali para ver a aplicabilidade da Constituição nos processos, na realidade, o Lula não poderia ser condenado. Né? Eu vou falar minha opinião. Isso é análise feita pelo Celso de Mello e com exemplos assim, aliás, foi o que mais falou, né? E deu milhares de exemplos, inclusive históricos, desse comportamento do Supremo. Ou seja, se a sentença tem que transitar até o trânsito em julgado, como se diz, então ele não poderia ser preso. Então, essa análise do Celso de Mello, que não tinha nada a ver com comprometimento com A ou B, ou com Lula, ou com outra pessoa. Então, era essa postura do Celso de Mello. Então, tem essa análise que o Cassione, como advogado, e especificamente dessa área, pode dizer... Já tinha falado no programa semana passada. Já falamos também, né? Agora,
Outra coisa é o anseio da população. Inclusive, ficou claro que a Rosa Weber, ela mudou de posição em relação à decisão de 2016, que era pela condenação em terceira instância, né, no Superior Tribunal de Justiça. Ela mudou porque ela achou que em curto prazo, eu vi depois a entrevista com ela, em curto prazo não seria legal que se mudasse a jurisprudência do Supremo. E que ela, então, ela passaria a votar, segundo o relator, favorável à prisão em segunda instância. Então seria uma outra análise. No fundo, a sociedade quer a prisão em segunda instância. Porém, se levarmos em conta o texto constitucional, realmente não seria. Então, é claro que a minha opinião é que seria em segunda instância. Acontece que, se isso ocorre na Constituição brasileira, se deve aos congressistas, porque cabe a eles a modificação da Constituição ou não. E o Cassione participou, né, dessa Assembleia Nacional Constituinte como assessor jurídico. Como assessor jurídico. Então, essa é a minha opinião, e o Cassione vai comentar aí com a visão que ele tem, tanto do Congresso, como a visão que ele tem como advogado. Houve uma série de erros. O Clemente já explicou bem, mas houve uma série de erros. O primeiro erro foi cometido pela ministra Carmen Lúcia, porque na medida em que ela colocou o habeas corpus do Lula para ser decidido, ela cometeu um erro porque ela fulanizou, ela personalizou a questão. Ela tinha duas ações declaratórias de constitucionalidade para colocar na mesa. O que é ação declaratória de constitucionalidade? É uma decisão que o Supremo toma e declara se é constitucional ou não é constitucional a aplicação que se está dando da lei e da Constituição naquele caso. Se está de acordo com o que a Constituição diz ou se estão distorcendo. O que ela tinha que fazer? Como ação declaratória de constitucionalidade, porque tem dois tipos de ação. Uma é a ação ADC, ação declaratória de constitucionalidade, e a outra é a ADIM, ação que não é declaratória, é uma ação de inconstitucionalidade. Ação direta é D também. Uma é declaratória, outra é direta. Ação direta de inconstitucionalidade. Qual é a diferença? Você tem uma aplicação de uma regra que fere a Constituição, mas um tribunal decidiu por aquela regra. Você vai dizer que aquela decisão é inconstitucional, então você pede ao Supremo ação direta de inconstitucionalidade para que o Supremo diga, é inconstitucional essa medida que o tribunal tal do Rio Grande do Sul, de São Paulo, ou de onde seja, tomou. Na ação declaratória é diferente. Você tem uma dúvida a respeito de como se aplica a Constituição e o Supremo é chamado para dizer, aqui o que a Constituição quer dizer é isto. Quer dizer que na ADIM já seria recursal. A ADIM já houve uma medida... Já houve uma medida, então é um recurso... Que feriu a Constituição, e aí vai lá a OAB, ou vai lá um partido político, ou vai lá uma ONG, e entra para o tribunal dizer, olha, essa medida tomada aqui é inconstitucional. Perfeito. Muito bem. O que ela tinha na mão? Ela tinha uma ação declaratória de constitucionalidade, duas, para botar na mesa, em que se decidiria o seguinte, pode se esgotar o trânsito em julgado na segunda instância, ou é preciso que se vá à última instância, que no caso é o Supremo Tribunal Federal. Então você tem primeira instância, que são as varas
das cidades, dos fóruns das cidades. Depois você tem o Tribunal de Segunda Instância, que se for de vara estadual, é o Tribunal de Justiça. São Paulo, vara de Santos, primeira vara civil de Santos. Segundo momento, Tribunal de Justiça de São Paulo. Se for federal, primeira vara federal, aqui em Santos, ali na Praça Barão do Rio Branco. Vai para a segunda instância, Tribunal Federal Regional. Tribunal Regional Federal, aliás, de São Paulo, está em São Paulo. Os desembargadores desse tribunal vão decidir sobre a primeira instância, que foi aqui em Santos. Qual é a terceira instância? A terceira instância é o STJ, tanto para o Tribunal Estadual como para o Tribunal Federal. É o STJ. E qual é a última instância? Supremo Tribunal Federal, que está acima do STJ. Então, quando a Carmen Lúcia, ao invés de colocar uma ação declaratória de constitucionalidade, para se decidir de uma forma geral, todos os brasileiros, erga omnes, sobre todos, omnes, tudo em latim, erga está em cima de todos, para todos, o Supremo decidiria e diria, para na segunda instância, a partir dali já se considera trânsito em julgado. É aberrante, mas ele pode decidir assim. Porque você não tem recursos. Como acabou de mostrar hoje, eu acabei de mostrar aqui. Ô, Cassiano, quer dizer que nesse caso mataria todos os recursos possíveis. Daria a certeza de que todas as decisões de segunda instância podem ser modificadas pela decisão do STJ ou pela decisão do Supremo. Isto é, o STJ pode modificar a decisão dos tribunais, como o Supremo pode modificar a decisão do STJ. Sim. E eu dei aqui um exemplo de um caso que eu tive este ano. Foi. Que eu fui sustentar oralmente no STJ. Por sinal, na mesma quarta turma que decidiu a questão do Lula. Eu fui sustentar. Era um caso aqui de Santos, em que réus absolvidos na primeira vara federal, foi processo para São Paulo, o tribunal reformou a decisão e condenou. Eu fui para o STJ e no STJ absolvi todos os tais réus. Pois bem, o procurador do Ministério Público Federal recorreu da decisão do STJ para o Supremo. Ele foi para a quarta instância, vamos chamar assim. E vamos ver o que vai dar. Eles estão absolvidos pelo STJ. Acho que o Supremo nem vai receber o recurso, porque eles não têm argumento, nem jurídico. Mas estou mostrando que foi no STJ que eu matei uma injustiça de segunda instância. E talvez nem aceite no quarto grau. Chega lá, não... Nem aceite no quarto grau. Então, o que as pessoas precisam ver é que o primeiro erro foi da Carmen Lúcia. Porque ela, colocando a questão do Lula, ela polarizou. Ela polarizou. E vai ter que julgar de novo... E agora, na semana que vem... Julga de novo. Ela vai julgar a ação declaratória de constitucionalidade. Que poderia ter sido antecipada. O que vai acontecer? A Rosa Weber, que tem uma posição a favor de que a segunda instância não exaure, não esgota, tem que ter sequência, que o trânsito em julgado só quando já não cabe recurso, ela agora, com a declaratória de constitucionalidade na mesa, por coerência, ela vai ter que votar a favor da tese dela, porque voltou para o plenário e a questão agora é a votação da tese. É a segunda instância que termina ou pode seguir adiante? Ela vai ter que votar que pode seguir adiante. Se ela votar coerente com a posição dela, que ela já declarou, vai dar 6-5. O contrário. Por quê? Porque quando morreu o Teori Zavascki, quem entrou? Entrou Alexandre de Moraes.
Do mesmo jeito que o pessoal diz que o Toffoli é a favor do PT, e já deu várias decisões contra o PT, o Alexandre de Moraes era o secretário de Segurança Pública do Alckmin, e está no Supremo. É evidente que ele não é a favor do PT, ele é a favor dos tucanos. Ali ninguém tem que ser a favor de nada, e aí é que está o erro. É o Supremo Tribunal Federal ser composto por indicações políticas. Não tem que ser assim. Mas tem surpresa, né, Cassiano? Diz que quando indica se afasta um pouco, né? Porque não, tem surpresas. Tanto você vê que tem surpresas que o Barroso... O Barroso... Que foi um ardoroso defensor daquele assassino italiano, Cesare Battisti, para que ele não fosse extraditado, ele perdeu no Supremo, mas o Lula não extraditou, atendeu o Barroso. Porque o Barroso mostrava-se ali como um advogado de esquerda, foi contratado pela esquerda para defender, pela esquerda inclusive internacional, para defender um homem de esquerda de fama internacional que era Battisti. Aí o Barroso entrou para o Supremo e mudou de posição. Entendeu? Porque agora, quem que ele quer agradar? Antes ele queria agradar o cliente dele, porque ele estava recebendo honorários para defender o Battisti. Agora ele quer agradar a opinião pública. Então ele fala tudo que a opinião pública quer ouvir. Quando, na verdade, tem que todo mundo agir como o Celso de Mello. O Celso de Mello, que é o decano mais antigo, e poderia até estar aposentado, porque ele tem mais de 70 anos, mas a regra mudou. O teto era 70, agora são 75 anos. O Celso de Mello, quando ele dá o voto dele, seja a questão que for, ele já votou ali rigorosamente contra o PT, ele já votou rigorosamente contra petistas e contra o próprio Lula. Agora, nesse caso, a questão não era PT, Lula ou réu, a questão era discussão de uma tese jurídica da Constituição. Ali, ele não se prostitui, ele vota de acordo com o conhecimento jurídico. Eu posso ser o cara mais fanático do Santos que existe, mas se eu tiver um tribunal para decidir uma causa em que o Santos esteja totalmente sem razão, eu tenho que votar de acordo com a lei, em primeiro lugar, e com a minha consciência, em segundo lugar. Isso é indiscutível. No dia em que os juízes começarem a decidir, de acordo com as suas simpatias clubísticas, políticas, estéticas e assim por diante, nós estamos num país que não tem lei, que não tem garantia para qualquer um de nós. Você não sabe o que vai sair da cabeça do juiz. Sim. Que todo mundo diz que de cabeça de juiz e de bumbum de criança, nunca se sabe o momento em que a coisa vai... Como o juiz indicado pode julgar quem indicou? Alô, Justiça, queremos conflito de interesses respeitado. É o Rick Santos, manda o programa. Osmar também falando que o programa está muito bom hoje. Ele acha que, Cassione, hoje nós teremos que tudo sobre essas instâncias. E ele fala que é um ato golpista, né? Cada um tem opinião. Carlos Alberto, com todo respeito à minha opinião, é que além da segunda instância, que só favorece os réus e seu advogado. Então ele acha que tem que decidir na segunda instância, cada um tem um pensamento. O Passarinho também está mandando um abraço para todos aqui. Clemente, essa questão aí é complexa, né? Como é que você indica uma pessoa que vai te julgar depois, né? Eu acho que partir da ideia do Cassione não poderia ser indicação política, porque isso fica complexo. Eu acho complexo. E ainda que haja uma mudança de posição depois lá no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, eu acho que fica aquela coisa, será que vai, será que não vai? É que nem a gente está falando da Rosa Weber agora. Se for imaginar a decisão anterior dela ou a convicção dela, ela vai virar o placar. Porém, eu particularmente acredito que não. Ela vai mudar de ideia mesmo para manter a decisão da Corte, que era já de 2016. O que é uma trágica condição. Eu acho que você não está errado, não. Eu acho que ela vai e vem, e vai acabar se violentando a ela mesma. O que para mim não é surpresa pelas decisões hesitantes que ela sempre tomou.
Mas o que é importante é que a gente dizer, quando eu estava como assessor jurídico na Constituinte, eu não era deputado, nada, eu era um jurista que foi chamado, Miguel Reale Júnior foi chamado, eu fui chamado, Zé Afonso da Silva, Ada Pellegrini Grinover, todos professores chamados pela cúpula da Constituinte, que na época era Ulisses Guimarães, Afonso Arinos, era o Nelson Jobim, Bernardo Cabral. A gente foi para dar a certeza jurídica na colocação das regras. E ali, na Constituinte, eu sugeri, e isso não foi aceito, porque quem decidiu foram os deputados e senadores, e aí está o erro. A Constituinte não podia ser feita por deputados e senadores, claro, mas por especialistas em direito. Eu sugeri que o Supremo fosse composto a partir do seguinte: a Ordem dos Advogados do Brasil. Todos os advogados do Brasil votam no representante dos advogados que vai para o Supremo. Todos os promotores e procuradores do Ministério Público do Brasil votam para escolher qual é o membro do Ministério Público que vai. E todos os juízes desembargadores do Brasil votam para escolher qual é o juiz que vai. Aí, você entrega para a classe de cada um quem é que tem que ir. Com certeza. Né? E não para um político. Porque o que é mais trágico, e vocês não sabem disso, é como eles, antes de serem indicados, se humilham. Todos eles que foram indicados depois, antes eles vão beijar a mão de todos os deputados, de todos os senadores, pedir para... fazem lobby para serem indicados. E ali todos são bonzinhos. Não, eu estou aqui pela minha pátria, eu vou fazer o melhor. Fica devendo favor. Na hora que toma posse e põe a toga, cada um mostra a verdadeira cara. Entendeu? Mas foram lá lamber os pés de todos os senadores para serem aceitos. Porque quem aceita é o Senado. Bom, não temos mais tempo. O passarinho está falando que morreu o Nilson Duarte, jornalista de 74 anos, de infarto ontem, cremação hoje no Memorial. Né? Trabalhou na Tribuna, em vários veículos de comunicação. Grande figura. Grande figura. Bom, queria agradecer aqui o Cassione e o Clemente, desejar uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para vocês que estão vendo as reprises. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.